Existe uma coisa muito importante que é o que a gente chama de síndrome de Dunning-Kruger, né? Que é o vislumbre da ignorância. E você só vislumbra a linha da sua ignorância quando você adquire muito conhecimento. Em 1999, 2 psicólogos, Dunning e Kruger, né, eles fizeram um estudo perguntando para pessoas a grosso modo assim, né? Então, quanto você sabe sobre esse assunto aqui? Aí a pessoa olha e fala, eu sei, se eu fizer uma prova eu tiro 7. Ou eu tiro 10. Aí eles falam, tá bom, faz a prova. E o que eles notaram? Quanto mais a pessoa ignorava o assunto, mais ela achava que a nota dela seria alta. Então as pessoas que tiraram 2, 3 na prova, eram pessoas que se auto-avaliavam como sabendo 80, 90% do assunto. O que criou um corolário. Porque as pessoas que mais sabiam do assunto, elas falavam assim, eu devo tirar 4, 5. Eram pessoas que sabiam 90%, 100% da prova. Só quem tem o vislumbre da ignorância entende o quão vasto é o que ainda precisa ser conhecido e, portanto, atribui uma nota baixa ao que conhece, porque ele vê que aquilo é muito amplo. Fala, líder! Aqui é seu host, Luiz Guilherme Prioli, do podcast Acendendo as Luzes, do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. E o IFL São Paulo é uma associação voluntária, independente e suprapartidária, ou seja, nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto ele tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas guiados pelos valores de vida, liberdade e propriedade. Para isso, nós utilizamos a metodologia do hexágono da liderança, desenvolvendo nossos associados em 6 pilares: integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e conquista de resultados. Se você deseja se tornar um líder completo, tem entre 25 e 35 anos, mora em São Paulo, siga a nossa rede social, @IFLSP, para você ficar por dentro dos nossos processos seletivos que acontecem semestralmente. E também aqui eu venho com uma informação que é o nosso fórum, o evento anual do IFL São Paulo, que ocorrerá dia 20 de outubro no B32 da Faria Lima, sobre o tema da pobreza à riqueza das nações. E para você, como são 500 ingressos apenas, né, para você ficar por dentro de não ser aquela pessoa que compra só segundo ou terceiro lote, você pode fazer a pré-inscrição no nosso site forumsp.org, que já está lá para você ser informada quando as inscrições forem abertas. E hoje comigo aqui tenho Mayara Corrêa, gerente de podcast do IFL São Paulo, fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance, gestão de riscos e auditoria interna, que após seu MBA em finanças pela FGV São Paulo, atualmente está em formação para atuação em conselhos. E aí, Mai? E o nosso convidado especial de hoje, Paulo Musi. Médico formado há 17 anos, Musi tem especialização em medicina do esporte, junto com mais de 5 pós-graduações na área. Referência em desenvolvimento muscular e desempenho esportivo, Paulo conquistou a atenção de 7,9 milhões de seguidores no Instagram, sem contar as outras redes sociais. Fundador da Clínica Musi, clínica que agrega uma equipe multiprofissional, onde a proposta é oferecer aos pacientes o que há de mais atual no mercado nas áreas de nutrição clínica, esportiva, comportamental, ortopedia, traumatologia, dermatologia clínica e estética e acompanhamento de desempenho esportivo. Paulo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E eu queria começar com uma primeira pergunta, que é um pouco disso. Como que você se construiu nesse sentido de... Você não é um médico tradicional, né? Você é um médico que também se juntou a esse conceito de uma figura pública. Você tem uma influência muito grande. E o que deu assim essa virada de chave na sua vida, de você falar assim, putz, eu quero também me tornar essa figura pública? Foi se espelhando em alguém? Como que veio isso? Ou foi uma coisa mais natural? Ao contrário, Luiz Guilherme. Eu sou exatamente um médico tradicional. O médico ele tem a função dele, social, é de informar e trazer curadoria.
Vocês devem ter familiares médicos, amigos médicos. Em determinados momentos, quando vocês se juntam para fazer um jantar ou para conversar, tem duas coisas que vocês fazem, né? Principalmente você, Mayra, quando tem um dermatologista na roda, né? Vocês fazem o seguinte: mas e tal coisa, como funciona? E esse médico informa. E a outra coisa que vocês fazem é: você ouviu falar de X situação? Então, ele cura aquilo que você perguntou. A questão é: ser um médico tradicional numa era digital faz com que você tenha que ter contato com a rede digital. Você não pode fazer a medicina colocada numa caverna, senão alguém que não é médico vai falar pela medicina, e isso é extremamente perigoso. Sim. Medicina mata, né? E se você... né, as pessoas morrem quando existem erros, sejam conceituais, sejam teóricos. Perfeito. Então não é uma coisa que a gente pode delegar o que é a voz da medicina para profissionais não médicos. E eu não digo isso de uma forma a diminuir outras profissões. A questão não é isso, né? Porque as pessoas elas têm essa ideia de que o médico é arrogante, o médico ele tem a responsabilidade dele que é intransferível. Né? Tanto que ele chama erro médico, né? Não é erro do profissional da saúde. Então, quando eu falo que o profissional médico é responsável por falar pela medicina, eu estou querendo dizer que cada profissional da saúde é responsável por falar a sua área e os profissionais que não são de área da saúde são responsáveis por falar suas áreas também. Né? É uma questão muito simples. E que não existia até então uma preocupação com isso, porque a nossa sociedade era muito fechada, né? O médico, ele é uma sociedade que não expandia, que não transladava, que não transitava, né? A gente era meio que fadado a ter contato com as, talvez, 200 pessoas que cada um de nós fechado, conseguia ter contato. Você não tinha capilarização. Né? Então, a gente convivia com 200 pessoas e era com essas 200 pessoas durante a vida que nós fazíamos aquilo que nós supostamente tínhamos que fazer. O médico, né, ele não funciona assim porque se você supõe que um médico ele faça 10 consultas por dia, né, ele deve fazer equivalente a 200 consultas por mês e ele vai fazer por ano, né, 1.500, 2.000 consultas, né? Ou seja, numa carreira de 10 anos ele vai ter atingido 20.000 pessoas, mais ou menos. E aí tinha essa limitação de tempo dele, de alcance. Na verdade, isso mostra que o médico ele é uma profissão social, né? Porque você trata dessas pessoas não em interesses, você trata, na verdade, em problemas relacionados a sofrimento, né? Porque o que o médico faz? Né? Ele trata o sofrimento das pessoas, né? Ele diagnostica, propõe um tratamento. Então, ele acompanha essas pessoas numa ligação muito íntima, que é uma ligação de confiança. Né? Aquilo que o médico vende, não sou eu que estou falando, foi Kenneth Arrow em 1963, né? O médico ele vende confiança, né? A saúde, médico vende saúde. Não, saúde não é um commodity. Você não compra saúde e deixa estocado no seu armário para quando você estiver doente você usar um pouco. Mas a formação médica é a formação mais demorada e mais cara que tem. Você não tem quem consiga pagar. Eu cobro pela minha formação. Não existe isso. Né? Não tem como isso existir. Né? Não tem como você fazer um test drive do médico. Vou experimentar para ver se eu gosto desse médico. Não, você é selecionado por quê? Porque você já tem uma pré-confiança porque alguém te recomendou esse médico ou você teve contato com ele com alguma coisa que ele está falando. Né? Então, o médico ele tem essa relação social porque ele vê várias pessoas ao longo da vida. Então, você imagina um médico se com 10 anos ele tem contato com 20.000 pessoas, com 30 anos de profissão, né, 40 anos de profissão, é um médico que cuidou de uma pequena cidade já em número de atendimentos. Exatamente. Né? Logo, ele tem uma função social que é determinada pela profissão dele. Né? E por quê? A ligação que ele tem com essas pessoas não é uma ligação de cliente, é uma ligação de paciente. Né? E eu preciso que a gente chegue a essa compreensão de que são coisas completamente diferentes. Por quê? Porque o cliente sempre tem razão. O paciente não. O paciente muitas vezes quer fazer coisas, principalmente na minha área, né, na medicina esportiva, ou na ortopedia, na traumatologia esportiva, ele quer fazer as coisas que não são compatíveis com o real. Né? E que, portanto, né, sempre teve uma condição de
ser um conselheiro de uma sociedade. Por quê? Porque ele tem contato com muita gente, porque a relação dessas pessoas é de confiança, ou seja, aquilo que o médico fala translada a medicina, né, ultrapassa a medicina, né, e que, no final das contas, né, ele acaba sendo uma figura social, né, que tem esse peso ao falar. Né? Só que quando você está numa era digital, o que é o nosso meio, ele transcende para o digital. Né? Não é possível você aceitar que é tranquilo o médico não se expor. O médico precisa se expor. E hoje eu acredito que as grandes dificuldades que a gente vive em relação aos temas médicos que são expostos à população é porque os médicos não se expõem em sua maioria. E principalmente não mostra uma coisa que não há consenso absoluto entre os médicos. Assim, existem consensos, mas não existe uma opinião única. Você, para criar um consenso, você tem que juntar vários médicos e eles entrarem em acordo que algo tem que ser feito de uma determinada forma. Mas as opiniões são diferentes. E isso é uma coisa complicada, porque a sociedade ela sempre espera que exista uma simplificação das coisas que não existe na medicina. Aqueles 9 a cada 10 dentistas recomendam, então, tipo, putz, todo mundo tá alinhado, só que realmente a gente vê cada vez mais que não é assim. Mas você percebe que não são 10 em cada 10? E sempre que existe um, você tem que ouvir a razão dele, porque ele não está falando aquilo porque ele gosta de ser diferente. Ele está falando muitas vezes porque existem determinadas coisas fundamentais que estão relacionadas com aquele assunto que faz ele levantar e falar, olha, tem alguma coisa errada. Né? É a história que tem no governo de Israel, né? Que eles falam do 11º homem. Né? Então, quando 10 pessoas elas entram em consenso, eles chamam um 11º cuja função é tirar esse consenso, é falar uma coisa diferente, falar, não é por aí. A função dessa pessoa é discordar. Porque a unanimidade realmente, ela não é sábia. Então, não é burra, né? Eu discordo dessa postura, mas eu acredito que a unanimidade, ela não é sábia, ela é serena. Né? E que tem algumas coisas que nós não podemos ser serenos. Por quê? Porque a natureza do desenvolvimento humano sugere que as coisas mudam ao longo do tempo. E não que elas invertam aquilo, que elas modifiquem seus valores, mas que justamente para que esses valores sejam mantidos, nós mudamos porque existe tecnologia entrando no meio disso. Né? Então, vou te dar um exemplo simples. Tá? Quando eu estudei sobre endometriose, tá? Na graduação em 2001. Endometriose era uma doença inflamatória, né, e que cursava com 3 sintomas básicos que fechavam a síndrome, que era dispareunia, dismenorreia e infertilidade. Hoje tem 24 sintomas. E só se passaram 15 anos. Aí você fala, nossa, mas 15 anos? Então, para a medicina é uma distância gigantesca, mas pensa naquilo que é a evolução do mundo. Né? Quanto tempo demorou para o homem, da sua aparecimento na Terra, ele criar a moeda? Quanto tempo demorou para aquilo que era o cavalo se tornar o primeiro automóvel? Quanto do primeiro automóvel para se tornar um carro de hoje? Da história do homem para ele chegar na Lua. Hoje tem muita gente que tem endometriose, né? Antigamente a gente nem conhecia, né? Porque também não era conhecido. Né? Porque obrigatoriamente você tinha que ter esses três sintomas. Só que percebe que se hoje a gente sabe que são 24 sintomas que faziam uma subdiagnóstico, não era uma subnotificação, era um subdiagnóstico. Então tinha mulher, por exemplo, que tinha alteração intestinal durante o período menstrual. Isso é alergia à lactose, é intolerância a trigo, whatever, e não pode tomar Coca-Cola, sei lá. Sempre foi alguma coisa assim. E na verdade era uma endometriose que ativava, porque tinha, né, celularidade em regiões que tocavam o intestino. Paulo, fazendo um gancho para, né, essa questão que você trouxe para a gente do consenso entre os profissionais, a gente no IFL, a gente é muito a favor de um Estado menor e quanto, né, menos regras que delimitam, ainda mais coisas que estão ligadas ao nosso negócio, melhor para deixar isso na mão do empresário, né? E recentemente eu estava vendo que a CFM proibiu a prescrição de anabolizantes para uso de fins estéticos. E a gente sabe que as pessoas te procuram justamente para melhorar a performance e, no fim do dia, a estética também. Qual que é a tua opinião sobre isso? Você acha que isso interfere de alguma forma no teu trabalho ou na forma que você atua com seus pacientes? Não interfere em absolutamente nada.
O esteroide anabolizante ele sempre foi proscrito para alteração estética, não houve novidade. Né? O que houve foi uma tentativa de afirmação de uma coisa que os médicos eles sempre concordaram que era assim. E que, na verdade, alguns profissionais, né, poucos profissionais, eles estavam se expondo publicamente, né, falando o contrário. Por exemplo, falando o nome chip da beleza. Pô, se existe um chip da beleza, me dá um chip da riqueza, eu prefiro, né? Ou prefiro um chip da inteligência, porque também aí eu pego a riqueza pelos meus méritos, né? Mas esse chip da beleza para mim não interessa, né? E aí eu te falo, o que foi a primeira coisa que você me perguntou? Sobre o que é informação, né? Se você tivesse uma série de médicos falando sobre o que representa tratamento hormonal, não teria espaço para crescer esse tipo de retórica. Então percebe que o médico ele precisa estar na rede social do médico mais tradicional, que quer continuar sendo tradicional, porque se ele não engaja socialmente, ele não é tradicional. O tradicional, ele engaja socialmente por pressão da profissão. A profissão te empurra isso. É a mesma coisa que falar assim, eu sou médico, mas não gosto de ver sangue. Então, como faz, né? Eu sou médico, mas eu não gosto de paciente. Eu sou médico, mas eu tenho medo de morrer, né? São coisas que, né, não são compatíveis com a profissão, né? Então, o que o CFM fez, primeiro, eu sou um sujeito legalista. Se é uma decisão da minha executiva, da executiva da minha profissão, tem que ser cumprido, não tem que ser discutido. Agora, o que eu percebo é que existem coisas que elas precisam ser melhor elaboradas, né, porque isso foi uma tentativa de conduzir a sociedade para um entendimento melhor. Não tenha dúvida. Né? Ninguém quis fazer isso para impedir os outros de ganharem dinheiro ou porque era reserva de mercado. Não existe teoria da conspiração. O que existe é uma série de profissionais, eles começaram a se manifestar como se fosse possível atributos estéticos derivados de simplesmente mexer com condições hormonais, enquanto não tinha ninguém falando o contrário. E como ninguém fala o contrário, eles quiseram resolver isso numa regulamentação. Agora, também porque o médico ele é uma função social importante, ela tem que ter cuidado como ele se coloca. A forma que foi colocada a regulamentação foi o Congresso Nacional se sentiu ofendido. Falou, pera lá, quem são vocês para legislar? E de repente isso deixou a gente um pouco mais frágil de uma coisa que já é uma resolução, já é uma realidade. Né? É difícil você achar um médico falando assim, não, é legal usar esteroide para você melhorar a sua forma física. Né? Isso cai muito no meu colo, por quê? Porque você olha para mim e eu tenho um físico desenvolvido. Né? Agora, ver os 33 anos que eu treino, ninguém vê. Né? Ver foto de eu ralando lá quando não existia telefone, celular ou então câmera digital. Era foto máquina Kodak com um filme de 36 poses asa 400. Né? Que fulano nem sabe o que é isso hoje. Né? Eu tenho foto da minha mulher em 1998, a gente indo para academia. Né? Então, isso ninguém quer saber. E o que é ruim? Existem muitos colegas médicos que eles também atribuem o físico que eu tenho para isso é esteroide. Pô, mas espera lá, isso você não está mostrando o seu conhecimento. Você está mostrando duas coisas, preconceito e ignorância. Porque falar que você faz um físico, né, nesse porte, só com esteroide... Pelo amor de Deus, é a maior tolice. Então todo mundo que andar na rua ia andar igual o Arnold Schwarzenegger, né? Porque se é tão fácil assim. Né? Mas o fato é que precisa ser revista a forma que os médicos eles se expõem. Né? Precisa existir um estímulo dos médicos eles informarem e fazerem curadoria do que é a informação vigente, né? E para essa condição médica das pessoas que usaram a profissão para fazer esse tipo de informação, né, e que não é real, né, precisa existir, né, na verdade, uma chamada desse cara para conhecimento. Porque por mais que a pessoa, né, ela possa estar fazendo isso porque tem vantagens financeiras, né, a pessoa só faz isso por uma única razão, Mayara, desconhecimento. Não, desconhecimento. Medicina é uma coisa muito complicada, porque se você olhar ela como um todo, ela parece uma pizza, tá? A área, a quantidade de informação é gigantesca, só que a profundidade é pequena. Então é muito fácil você achar que você sabe, por exemplo, uma determinada especialidade.
Por quê? Porque se você sabe tratar, por exemplo, uma hipertensão arterial, é fácil você achar que você sabe cardiologia. Se você souber tratar, por exemplo, um hipotireoidismo, é fácil você achar que você sabe tratar, que você sabe endocrinologia. Uhum. Se a profissional passa confiança para o paciente, a gente que não conhece acredita e vai na onda, né? Existe uma coisa muito importante que é o que a gente chama de síndrome de Dunning-Kruger, né? Que é o vislumbre da ignorância. E você só vislumbra a linha da sua ignorância quando você adquire muito conhecimento. Em 1999, 2 psicólogos, Dunning e Kruger, né? Eles fizeram um estudo perguntando para pessoas a grosso modo, assim, né? Então, quanto você sabe sobre esse assunto aqui? Aí a pessoa olha e fala, eu sei, se eu fizer uma prova eu tiro 7. Ou eu tiro 10. Aí eles falam, tá bom, faz a prova. E o que eles notaram? Quanto mais a pessoa ignorava o assunto, mais ela achava que a nota dela seria alta. Então, as pessoas que tiraram 2, 3 na prova, eram pessoas que se auto-avaliavam como sabendo 80%, 90% do assunto. O que criou um corolário. Porque as pessoas que mais sabiam do assunto, elas falavam assim, eu devo tirar 4, 5. Eram pessoas que sabiam 90%, 100% da prova. Só quem tem o vislumbre da ignorância entende o quão vasto é o que ainda precisa ser conhecido e, portanto, atribui uma nota baixa ao que conhece, porque ele vê que aquilo é muito amplo. E quando uma pessoa ela se limita a acreditar que você simplesmente mudando um número do seu exame de sangue, você vai conseguir trazer beleza, satisfação física para uma pessoa, é porque falta profundidade. Ela está arranhando aquilo ali e ela realmente, quando ela começa a conhecer, ela observa o que são os colaterais, o que são os efeitos adversos, né? E o que é a taxa de sucesso desses tipos de tratamento, aí ela começa a se questionar. E, portanto, isso vira uma máquina de fazer com que ela não faça ou não siga esse caminho. É simples, o médico não quer o mal do seu paciente. Então, a única coisa que ele não consegue lidar aí nessa situação é o quanto de conhecimento. Então, o que eu acredito que sejam os próximos passos, né, é criar programas de informação desses caras, pelo contrário, né, não é esconder informação. Você não pode estudar isso. Não, vamos estudar isso. Você diz para os médicos. Para os médicos, né? Chamar esse pessoal, vem cá, vamos nos atualizarem, né? E você conseguir informar essas pessoas para que esses profissionais eles tenham clareza daquilo que eles estão fazendo. E, evidentemente, colocar limites, mas isso tem que ser pontualmente. Você não pode colocar uma regra, por exemplo, que atinja ou que possa colocar em discussão tratamentos de pessoas que precisam de tratamento hormonal. Uma vez na rede social eu falei que pessoas estavam usando estimulantes de forma recreativa, porque eles achavam que ficava mais inteligente e porque eles achavam que ficavam mais produtivos. Até o Venvanse também, né? Que agora tá super na onda. É um deles. Se você falar mal de qualquer estimulante desse, você vai receber uma carta da empresa falando, olha, como que você fala uma coisa dessa? Né? E de pessoas falando... Já vou esperar a carta na minha casa. Então. Não, e de pessoas sim, e de pessoas falando o seguinte, como você pôde falar mal dessa substância? Porque existem pessoas que precisam tomar e ficou estigmatizada. Bom, esteroide é a mesma coisa. Existem pessoas que precisam fazer o uso deles quando os benefícios superam os riscos. Você não pode estigmatizar uma medicação. Então a gente não pode agir na medicina como se fosse um time de futebol, né? Torcida, é certo, errado. Medicina é amoral. O exercício da medicina é ético, mas a medicina é amoral. As coisas não são certas e erradas do ponto de vista, né, isso é bonito, isso é feio. Existe indicação, se faz. Não existe indicação, não se faz. E só para a gente separar o que é moral e é ética, né? Porque as coisas... Assim. A moral é o seguinte, vamos te dar um exemplo fácil. Você tem um barco, cabe 10 pessoas e tem 11. Moral, temos que jogar um para fora. Ética, vamos discutir quem a gente vai jogar. Entendi. Ética é a regra do jogo. Tá? A moral, ela é importante porque ela define os limites daquela sociedade naquela época. A gente tinha uma moral em 1920, não podia usar fio dental na praia. A gente tem uma moral hoje. E da nossa sociedade. Então, se a gente for para Teherã, né, não pode usar, a mulher não pode usar, ela pode usar burca.
de praia, né? Isso ela pode usar. Pode deixar abertura, né, nos olhinhos aqui. Assim. Exatamente, porque é a moral do país, né? Não estou falando que está errado, que está certo, mas é assim que funciona lá. Eles têm uma estrutura que é desse jeito, ponto final. Então não se discute a moral do Irã com a moral do Brasil e vice-versa. A ética, né, é outro papo, é a possibilidade de discussão. Senão, o que a gente faz nesse barco com 11 pessoas? A gente empurra um e sai nadando. Né? E aí? Precisa existir a ética, que é o que é essa discussão. E as pessoas elas têm confundido hoje ética com estética. Elas têm confundido a discussão ética, a discussão da humanidade naquela situação, com a beleza, se aquilo parece bom ou se não parece bom. E o que acontece hoje com maior frequência? As pessoas elas tratam os assuntos não de uma forma ética, mas de uma forma estética. E eu vejo isso com muita frequência, porque na rede social a pessoa fala, não é ético falar isso. Não é bonito, mas é verdade. E isso também gera um corolário. Correto, basicamente. É uma forma de você entender o politicamente correto, né? Mas gera um outro corolário, né? Que é, você pode falar qualquer coisa muito errada ou feia, ou moralmente desprezível, desde que você fale de uma forma bonitinha. Assim como você não pode falar uma coisa certa, real e absoluta da forma que ela é. E aí a gente fica dando volta, criando eufemismos, mas, sabe, é uma coisa que, sei lá, quando eu olho do ponto de vista da minha profissão na execução dela, ela não permite que eu fique rodeando, ela tem que me fazer ser incisivo. Por isso que às vezes minhas falas são incisivas, gostem ou não das pessoas, e por isso que liberdade é importante. Você tem que ter o direito de expressar a sua posição, principalmente se dentro daquela coisa, daquela situação, você tem proficiência, ou seja, você seja hábil e apto para realizar aquilo. E aqui no UFL a gente estuda muito conceito de liderança, né? Eu até falei ali naquela intro sobre o hexágono da liderança, que tem esses pilares, e um dos conceitos de liderança é que o líder está sempre levando a pessoa do ponto A a B, né? Uma transformação. O líder fala assim, eu vou te levar, as coisas vão você vai me seguir e aí as coisas vão ficar do mesmo jeito. Não, você sempre leva a pessoa para outro tipo de transformação. E pensando nisso, né, eu acho que esse é um ponto muito interessante que você trouxe sobre que você também não trata só, por exemplo, com pacientes ou como um público em geral. Você também é um líder para outros profissionais que veem a sua atuação, que veem o jeito que você fala, o jeito que você trata assuntos espinhosos, né, mais pontualmente, a sua didática, e você acaba sendo uma inspiração para esses outros médicos, para esses outros profissionais. E como você enxerga essa parte? Acho que você ia começar a falar agora sobre como que você receberia esses médicos. Acho que a próxima etapa é receber essas pessoas você acredita que deveria haver um outro tipo de formação seguinte, ou eles deveriam ter mais espaço para falar? Eu não sei se eu consegui colocar isso. Qual que seria esse próximo passo que faltaria para esse diálogo dos médicos assumirem a posição de... Eu entendo o que você está falando, eu entendi o que você fala. Então eu vou te falar o meu ponto de vista, que é, primeiro, eu não me considero um líder, mas eu me considero uma pessoa que inspira algumas pessoas. Tá? Porque eu acho que eu falo de alguns assuntos, ou eu tenho um comportamento que fala muito pro coração de algumas pessoas, porque eu sou muito transparente. Né? Eu não estou tentando vender um produto, eu não estou tentando vender um estilo de vida, pelo contrário, eu falo o contrário. Não faça o que eu faço, né? Porque, entenda, tudo que você vai fazer cobra um preço muito grande para sua vida, e se você não precisa disso, não pague esse preço. Né? Não compensa ter um carro de corrida se você mora numa fazenda. Melhor você ter um trator. Né? Tenha a sua vida com as coisas que são necessárias para isso. Isso é a sabedoria. Né? A sabedoria não é você conseguir montar um foguete, é você descobrir que você chega a cavalo no mesmo ponto. Né? Então, eu acredito que eu inspiro algumas pessoas. Tá? Liderança eu acho um nome pesado, né? Mas que se eu pudesse inspirar as pessoas, que elas inspirassem a entender que a vida é uma dinâmica e que é construção. Ou seja, você não faz nada com determinada foto, é tudo sempre um filme.
e que nada aparece do nada. Eu não apareci fazendo uma live com milhares de pessoas. Eu apareci fazendo uma live com 50 pessoas. Quando não tinha esse nome BNTC, quando eu simplesmente queria companhia para fazer um exercício aeróbio. Era isso que eu queria, né? Então, sabe, foram 50, foram 100 e foram aumentando com o tempo. E as pessoas, elas se identificavam, algumas se identificavam, outras não, o que também é natural. Por isso que eu espero que as pessoas, que os médicos, eles criem isso, porque como a relação médico-paciente é uma relação de confiança, né, existem pessoas que vão olhar para mim, não vão se identificar, não vão confiar no que eu estou falando. Sim, isso acontece. Eu vou te dar um exemplo de consultório, por exemplo, tá? Que é uma questão de responsabilidade. A gente lida com exercício na sua forma, né, genérica, tudo que é tipo de treinamento, né, aeróbico, anaeróbico, de força, crossfit, musculação, fisiculturismo, condicionamento, futebol, ponto final. Existem pessoas que criam uma ligação afetiva comigo, que não necessariamente é uma ligação profissional. Então, o sujeito que é um crossfitter, por exemplo, ele aparece no consultório. E eu preciso entender e conversar com ele muito transparentemente para saber se aquilo que ele quer é alguma coisa que identifique ele a mim como pessoa, daquilo que ele gosta de ver, ou se ele profissionalmente vai ter capacidade de fazer isso. Às vezes eu não sou o interlocutor ideal para aquilo que ele precisa fazer. Eu tenho um colega que é o Ian Spray, que é, para mim, um dos melhores médicos no mundo em CrossFit. Né? Ele é médico de esporte, ortopedista também, mas o esporte dele de coração é CrossFit. Então eu tenho certeza que ele consegue, o paciente consegue se identificar muito mais com ele profissionalmente do que comigo. Eu falo, tua primeira consulta vai ser comigo, mas depois você vai acompanhar com o meu colega, porque ele lida com isso muito bem. Quando ele tiver, né, maduro, e se ele tiver, né, para trabalhar aquilo que ele gostaria de trabalhar comigo, eu tô aqui. Mas antes, ele teve uma pessoa que... E pode ser que ele fique a vida dele ali inteira, porque o problema médico é um problema de responsabilidade. Você direciona o paciente para um tratamento com o profissional que vai resolvê-lo, que pode não ser necessariamente você. Tá? Então, se existir o que é uma janela de oportunidade e um reconhecimento de que ele quer fazer, seja comigo... Tudo bem, estou à disposição. Mas ele vai para o Ian para fazer isso. Eu sou endurancista, eu sou maratonista e me falaram para fazer treino de força. Paulo, vou sentar aqui. Até que ponto ele vai se identificar comigo? Se eu sentir em algum momento que ele titubeou, Felipe Savioli, você vai cuidar desse cara aqui assim, fulano, você vai passar com ele vai ajustar isso. E se houver a oportunidade, se houver a condição, se houver a situação, tá aqui, eu tô, mas isso é a questão de você conseguir se cercar também, né, de pessoas que façam a mesma coisa que você, porém com essa pequena diferença. E é o que eu estava falando para você em relação do que é a sua... além do paciente-cliente, colega e concorrente. Médico não tem corrente. Médico tem colega. Por mais que você trabalhe numa determinada área, por mais que você trabalhe numa determinada especialidade, ninguém sabe tudo 100%. Eu faço uma cirurgia de reconstrução de peitoral com meu chefe, com o Zé Carlos, que é impecável. Né? Mas se eu for fazer sozinho, ainda assim eu vou chamar o meu chefe para fazer comigo. Porque nós dois trabalhamos muito bem. Né? Se aparece um paciente, por exemplo, que tem uma lesão meniscal, eu sou formado eu sou especialista, subespecialista, né? Sou especialista em ortopedia e traumatologia, sou subespecialista em artroscopia e traumatologia esportiva. Então eu tenho formação para operar um joelho com uma lesão de menisco. Mas eu prefiro passar para um colega meu, Demange, o Cauano, que são cirurgiões de joelho e que vão ter uma habilidade maior para lidar com aquilo, porque eles trabalham mais frequentemente. Então, veja, mesmo dentro da mesma especialidade, da mesma subespecialidade, existem diferenças entre os profissionais que vão justificar ele transitar por entre essas pessoas. E dessa mesma forma, existem diferenças naquilo que é a opinião profissional de cada médico, que vai fazer com que você junte 1000 médicos e ninguém te fale a mesma coisa. Igual. Eles vão te apontar na mesma direção, mas não pelo mesmo caminho. Paulo, e trazendo um pouco essa questão da liderança na classe médica,
trazendo para dentro da tua realidade, né? Hoje você tem sua clínica, você tem cursos online que você ministra também. Como é o Paulo líder com a tua equipe? Como que você mantém o pessoal engajado no mesmo propósito, no mesmo objetivo? Você tem alguma rotina ou alguns rituais que você tem com o pessoal para manter todo mundo engajado e na mesma página? Eu acho que a primeira coisa é você escolher sua equipe, né? A característica das pessoas, ela define isso. Você pode fazer o maior esforço, mas se você não escolher bem sua equipe, Maiara, a coisa não funciona, não dá certo, tá? A gente tem reuniões periódicas, né, da minha equipe, então são 3 nutricionistas, 2 médicos e 2 profissionais de educação física, né? E aí tem as ramificações, né? A gente tem uma equipe de 20 profissionais, né? A clínica, ela também trabalha com nutricionistas, treinadores de fora, então muitas vezes um treinador que tem um aluno, ele manda para a nossa clínica para ver uma coisa pontual, e aí a gente está trabalhando para o treinador e para o aluno, para as 2 pessoas, porque o treinador pede, eu preciso que esse cara faça isso, e a gente tem que entregar exatamente aquilo. O nutricionista, ele manda para a gente para fazer ajustes metabólicos ou então da parte de treinamento. Então a gente trabalha para o nutricionista e para o paciente, né? Então a gente tem essas interfaces, né, da forma de trazer gente para o nosso núcleo. Assim como a nossa equipe grande, então com psicólogo, com fisioterapeuta, etc. Tudo isso funciona. Então a gente tem essas reuniões do núcleo duro, né, e essas reuniões com outros times, né, para conseguir realizar isso. Mais para falar o que a gente está estudando, né, porque o que coloca a gente na mesma página não é o que a gente está fazendo, é o que nós faremos. Sabe por quê, Maiara? Porque o que a gente está fazendo hoje, a gente estudou um mês atrás. Então, se eu chego e faço uma reunião do que eu estou fazendo hoje, eu estou falando para eles de algo que eu estudei um mês atrás que não é o que eu estou estudando hoje. Então, eu faço reuniões para falar do que eu estou estudando hoje. Porque aí, lá na frente, a gente vai estar fazendo a mesma coisa. Estudando, e aí o direcionamento, agora a gente vai estudar isso, agora a gente vai estudar aquilo. Então, os direcionamentos, eles têm uma coisa que não é para ajustar o que está sendo feito. Isso daí é obrigação, é de você entender aquilo, é a parte dura da gente trabalhar junto, né? Mas sim, eles são para aquilo para a direção que a gente está indo, né? De como que a gente vai abordar os próximos problemas. A equipe, ela tem um sentido. Quando você quer lidar com o presente, na verdade você está lidando com o passado, o que foi feito. O paciente não pode esperar. Então, quando a gente tem reunião, é para lidar com o futuro, com o que será feito, porque aí isso daí reflete no presente. É essa visão que às vezes as pessoas elas demoram um pouquinho para entender, né? Mas que é o que tem que acontecer. Porque é exatamente o que eu te expliquei. Toda vez que você for discutir o presente, na verdade, você está falando do passado. E por mais que esse futuro não esteja definido, ele vai acontecendo, né? As pessoas Mas a sabedoria, ela te leva para os caminhos, né? A sabedoria, o conjunto da informação, né? E da capacidade de atuação, ela te mostra mais a sua experiência, ela te mostra mais ou menos aquilo que a coisa vai acontecer. Dizem que o bom professor é o que dá aula sabendo que dali 1 ano 50% daquilo não vai ser verdade. E o ótimo professor é o que sabe qual 50% não vai ser. Então, isso me marcou muito. Eu vi essa frase, eu acho que eu estava no 3º ano de medicina, eu falei, cara, é isso. Né? Então, não adianta, você tem que dominar a base, né? Então não é por isso também que você vai sair lendo artigo científico, você tem que primeiro dominar a base, né? Depois você vai para o artigo. Por isso que em situações de estresse social, com doenças, né, a pior opinião que você vai ter é da pessoa que só leu o artigo científico, porque ela não sabe a base. Como é que você vai discutir com um formador de opinião, né, que ele não é médico e que ele acha que ele sabe sobre um determinado assunto porque ele leu 10 artigos científicos? Mas como que ele vai saber se aquele artigo científico é bom ou não? A gente tem milhares de artigos científicos que são mal escritos. Por quê? Porque a metodologia está ruim. Pergunta para qualquer cientista. Ele vai falar isso para você. Você tem militância científica, você tem estelionato científico. Por quê? Porque quando você vai para o mundo científico, o que você tem? Você tem, na verdade, o que são pessoas buscando o que é a realidade. Aonde entra o estelionato científico? Quando você deixa de lado a realidade para provar o seu ponto de vista. É isso. E isso
É só você mexer na metodologia. Antes de qualquer coisa no artigo, eu não leio o resultado. Eu leio a metodologia. E o que a gente vê muitas vezes, quando você vê formadores de opinião falando sobre determinado assunto que eles leram num artigo? Eles leram o abstract, eles leram o resumo do artigo. Olha, mas o resultado foi esse, tá, mas como foi feito? Eu brinco com meus alunos de pós-graduação, né? Eu falo assim, então tá bom, então vocês confiam 100% sem ler o artigo inteiro, né? Vocês leem o abstract e tá bom, vocês montam uma aula. Então eu vou fazer para vocês uma aula para falar que o barco é um péssimo meio de transporte. E eu consigo provar para vocês. Ah, mas tem transatlântico, tem barco de carga, você nunca vai conseguir. Eu falei, tá bom, então escuta esse trabalho. Metodologia. Pega um barco, coloco ele na Avenida 23 de Maio e espero ele se mover. Eu troco motor, eu troco combustível, faço esse barco virar elétrico. Esse barco não sai do lugar. Depois de 6 meses, resultado. Esse é um bom exemplo. Apesar de trocar o motor, trocar o combustível, o barco não se moveu. Conclusão, é um péssimo meio de transporte. Mas é lógico, eu fiz para dar errado. E quando você estuda por muito tempo e observa por muito tempo, você vê estudos que são feitos para dar um resultado. O que garante que esse estudo ele não tenha esse tipo de... Garante não, nem chega a ser garantia, mas protege. Quando você tem estudos randomizados, multicêntricos, duplos cegos, que são formas de ajuste que diminuem o erro e a opinião do observador. Só que quando a pergunta é feita de forma errada, a coisa sai ruim. Você tem uma resposta errada. Então, o que a gente observou, né, em períodos assim, quando formadores de opinião vão falar sobre, porque eu li o artigo e tal, você lê o livro, você sabe como é que funciona? Como é que o coração bate? O coração bate, é isso que acontece? É o sujeito que está querendo ensinar para você como é que faz uma cozinha de altíssimo nível que não sabe fritar um ovo. Isso até mais depois do Covid, né? Que eu tenho de amiga de fintech que lê artigo científico e quer brigar no grupo por causa do Covid, não é? Pois é. Então não dá. Você fala, olha, muito legal que você estudou, parabéns, você tem seu mérito. Agora, você precisa saber a base. Senão você está discutindo uma coisa que você não conhece. E não adianta. Eu tive uma situação que um sujeito que era engenheiro, ele foi discutir comigo e ele tinha uma opinião que ele tirou da casa do chapéu dele, né? E aí eu falei, olha, desculpa, você está errado por causa disso. Ele, eu li determinados artigos, mas quem sou eu? Só sou um professor doutor em engenharia. Eu falei, pois bem, sou um professor doutor em engenharia, não em medicina. Porque se você fosse, você não estaria falando o que você está falando. E outra, mesmo que você fosse um professor doutor em medicina, você teria que ser dessa área para você poder me dar uma opinião que eu pudesse confiar. Eu não estou discutindo com você porque eu não gosto de você. Apesar de você estar discutindo comigo porque você não gosta de mim, porque você fez críticas à minha pessoa e não ao assunto que eu estou falando. Eu estou discutindo com você porque o que você está falando conceitualmente está errado. É a mesma coisa que eu chegar aqui, você fez engenharia civil. Tá bom, então eu vou ler 10 artigos sobre concreto armado, eu vou querer ensinar como é que constrói um prédio. Faz sentido? E não é porque eu nunca bati um prego, é porque eu nunca fiz uma conta de engenharia, meu amigo. Você já teve uma pessoa que estava com a vida na sua mão? Aliás, com a morte na sua mão. Né? Porque se ela está com a vida, está tudo bem. Mas quando a pessoa está com a morte na sua mão, a coisa é diferente. Quando você tem que carimbar e assinar embaixo, a coisa é diferente. Então, se você nunca passou por essa situação, toma cuidado com a forma que você coloca as coisas. Eu não estou falando que você não pode dar opinião, mas você tem que saber que é uma opinião e que não é a verdade. Que é outra coisa que as pessoas confundem. Se a minha opinião ela é tão importante para mim que ela vira verdade. A minha opinião é uma opinião. As pessoas vão ter opiniões contrárias. E não a verdade. E hoje é isso que a gente mais vê, né? No final das contas. Num dos fóruns do IFL que a gente recebeu o Nassim Taleb, que fala muito sobre skin in the game. Né? Para você ouvir a opinião
de quem tem skin in the game, como isso influencia a tomada de decisão. Eu acho que isso aí deve estar bem ligado, por exemplo, à sua rotina de estudos, né? Então, você está procurando especialistas no setor, falando sobre aquele tema para se aprofundar sobre aquele tema específico e falando até sobre sua visão de equipe. Eu acredito que, pelo que você falou, né, um dos fatores que você deve identificar quando você vai trazer um profissional é a capacidade de aprendizado. Se a pessoa ela tá querendo, ela quer ler, porque você não está querendo contratar ela hoje, que o passado, né? Você quer contratar ela no futuro. Isso. Então você precisa saber que essa pessoa vai se atualizar. E aí, como que você mede LG, isso? mas aí tem uma outra coisa, isso? e que entra dentro da sua pergunta, né? Que é como que eu vou medir isso? É o quanto a pessoa está disposta a me contestar. Quando você traz o Nassim Taleb, você foi de uma felicidade que você não faz ideia. E principalmente quando você falou desse livro, Salvando a Própria Pele. Então, para a pessoa que está assistindo a gente, vamos fazer uma revisão crítica do livro. O livro ele tem como assunto, né, o que era a história, que é baseada, né, por isso que tem esse nome, de uma ópera, onde você tinha um mercador italiano e que ele precisava de dinheiro para fazer uma viagem. E que ele não consegue dinheiro em lugar nenhum, então um grande amigo dele apresenta ele para um sujeito que financia, que tem dinheiro, que é um agiota, né? E aí o agiota fala o seguinte: eu te empresto o dinheiro, mas se você não me pagar no dia, eu quero dinheiro e eu quero 1 pound da sua pele. Por isso que a gente usa esse termo, salvando a própria pele. É por causa dessa história. Por quê? Ali ele não estava pagando o dinheiro devido, ele estava salvando a pele dele, o que traz um senso de responsabilidade muito mais diferente, porque se você simplesmente não pagar, você tem a vergonha. Claro. Agora, naquela situação, você tem a vergonha e a dor. Por isso que é o salvando a própria pele. E o que ele trata ali? Ele trata de um movimento dentro da ciência que a gente vê hoje, por isso que é o cuidado com a leitura de artigo científico, que é para quem alguns cientistas estão escrevendo. Não é para a população. É para justificar o trabalho que eles têm. Eles estão escrevendo para outros cientistas. A ciência que nós financiamos com o nosso trabalho, com os nossos impostos, ela tem um destino, que é melhorar as nossas vidas. No entanto, a gente vê dentro do que é o mundo científico, né, uma política própria. Lógico, se tem pessoas, tem uma sociedade. Se tem uma sociedade, tem uma política, tem relacionamentos. Política é relacionamento, não é uma coisa abstrata. E o que alguns pesquisadores fazem? Eles têm uma produção que é orientada para justificar a sua posição. Até porque eles são cobrados por isso. Eles não são cobrados de escrever uma coisa boa na vida. Eles são cobrados de publicar sempre. Você tem que ter 5 artigos por ano, você tem que ter 6, você tem que ter 10. Né? Para você ter financiamento de pesquisa, para você ganhar dinheiro, você precisa de financiamento de pesquisa. Para você financiar a pesquisa, você precisa ter projeto. Para você ter projeto, você tem que ter aluno. Né? Então, uma coisa é amarrada na outra. Mas quando você foca só na produtividade, você cria uma situação em que você traz à tona uma necessidade do sujeito tirar o pescoço dele da berlinda. Quando Einstein veio no Brasil para fazer o que era o experimento, né, ou para observar aquele experimento se não me engano, foi em Mossoró. Bom, a teoria nem que o Einstein tinha vindo para o Brasil. Ele veio para o Brasil e ele foi recebido por uma equipe de cientistas brasileiros, ele deu aula, né, imagina física em alemão. Ele estava finalizando o que era a teoria da relatividade geral. Né? E o que ele falou, né, na teoria da relatividade, ou na teoria da relatividade e na teoria da relatividade geral? Né? Que o tempo é uma sensação. E que ele varia de acordo com a massa. Ou seja, quando você tem muita gravidade, você curva o espaço e você curva o tempo. Tanto que Einstein ele fala o termo espaço-tempo. Então, qual que é o experimento? O experimento é o seguinte: você tem a luz das estrelas no céu, certo? Então, se você sabe a posição dessas estrelas no céu, e o céu, né, a Terra está girando e você está vendo de ângulos diferentes, se você olhar o brilho de uma estrela perto de um ponto de muita massa, esse brilho ele vai deslocar. Tinha um eclipse, né,
que foi também o jeito que foi verificada a teoria de relatividade geral, né? Na verdade, o Einstein escreveu, ele era o físico teórico, né? E Eddington foi o físico experimental que falou, que validou a teoria do Einstein. Falou, esse cara tem razão. Né? Então, Eddington foi mais importante para o Einstein do que propriamente ele mesmo, porque o Einstein ficava escrevendo. Né? Quem mostrou isso foi o Eddington. E o Eddington fez isso num telescópio na África do Sul. Né? Mas por que eu estou te contando isso? Porque veio aqui, eles tiraram a foto, né, e via que o brilho da estrela ele se aproximava do Sol, né, no eclipse. Por que no eclipse? Porque se você olhar para o Sol direto, você não vê o brilho da estrela. Mas quando você apaga o Sol pela sombra da Lua e consegue ver a estrela que está do lado, você vê que ela muda de posição. Tá? E um dos caras que recebeu o Einstein, né, um brasileiro, um scholar, né, um acadêmico brasileiro, ele tinha um caderninho de anotação. Ele puxava o caderninho, anotava o negócio. Puxava o caderninho. Einstein se irritou com isso. O Einstein era um sujeito muito bem-humorado, né? Einstein se irritou com isso. E aí ele falou, por que você pega esse caderninho e fica escrevendo? Aí o cara falava pra ele com um tom, né, arrogante assim, não, porque toda vez que eu tenho uma boa ideia, eu escrevo nesse caderninho, né? O senhor deveria fazer isso também. Einstein respondeu assim, não, eu só tive uma boa ideia na minha vida. Do que Einstein estava falando? Ele estava falando do efeito fotoelétrico, que fez ele ganhar o Nobel. Então ele está tirando sarro do cara. Ele está falando assim, cara, como assim? Ninguém tem tantas boas ideias o dia inteiro. Né? A gente tem uma. Né? Para te mostrar o seguinte, que talvez a estrutura que a gente tem científica hoje, ela esteja faltando uma coisa que é fundamental e que se fazia 50, 60 anos atrás, porque tinha muita coisa para ser descoberta. Que era você ter qualidade. De repente, a gente tem órgãos governamentais financiando a pesquisa, exigindo uma coisa que não é do cientista. O cientista ele tem que elucidar ou trazer o mais próximo para a gente a verdade, e não quantidade. E aí você acaba criando vários incentivos perversos que destroem a qualidade, fazem esses exames. Você quer mais profundidade no navio? Beleza, vamos colocar navios em países diferentes, estradas de países diferentes, e vamos ver, olha só, nenhum andou realmente, né? Tipo... Exato, né? Isso é a discussão do trabalho do barco, né? São necessários novos estudos posicionando barcos em outras partes do mundo para ver se realmente o efeito é semelhante. Aguardamos carta dos nossos leitores. Cara, é isso, né? Mas o que é a discussão importante que a gente tem, né? Que valores que a gente guarda, né? É perverso como pesquisador você de repente dá para ele uma obrigação de algo que é difícil falar. Quanto tempo Einstein demorou para terminar a teoria da relatividade geral? Aí você ia falar assim, então ele só publicou um artigo. É que nem ele falou pro sujeito, né? Eu só tive uma boa ideia. Então, mas uma boa ideia que ganhou o Nobel. Quantos Nobel brasileiros você conhece? E é aquela velha história. Aí você fala, política é uma coisa assim. Não, ciência é política. Por que que não existe um Nobel no Brasil? Porque toda vez... E já existiam indicados, tá? Alguns indicados. Né? Um dos exemplos é o próprio César Lattes. Foi indicado para o Nobel. O professor Mário Schember, da Física, do Instituto de Física da USP, foi indicado para o Nobel. Por que que essas pessoas não viraram Nobel? Por uma razão muito simples. Porque quando você tem o que é a indicação para o Nobel, você tem a pesquisa dos pares. E essa ciência, pelo menos no Brasil, é invejosa. Os pares do César Lattes, do Mário Schember, falavam mal dele. E se você for dentro, se você tiver contato, observar o que as pessoas falam, elas vão falar exatamente isso. No Brasil não tem Nobel por quê? Porque os próprios brasileiros, eles consomem as figuras que ganhariam o seu Nobel. Eles não são colegas, eles são concorrentes. Tchanã, exatamente. O que eu tento falar na medicina é isso. A porta da minha clínica está aberta para qualquer médico, sem julgamento. Mas fulano não fez residência. Cara, ele quer trabalhar, ele quer estudar. Porque também tem isso. Quando você vê a estrutura que foi feita das escolas médicas, o gargalo não virou a escola médica, virou a residência. É verdade. E o pior que isso é que isso é um interesse econômico. Sabe quanto que é o drop-off de uma faculdade de medicina? Não. É o mais baixo de todas, 6%. Talvez chegue a 7%. O cara que entrou, a mensalidade mais astronômica, 10, 20, 15 mil reais, ela vai ser paga. Você vai deixar alguns milhões de reais na instituição.
O gargalo é o quê? É a residência. E aí você vê, de repente, alunos de medicina que estão pensando no quê? Talvez por conta daquilo que é a dívida que eles geram nesses anos, eu preciso me formar e ganhar dinheiro. Uhum. Então você sai com um drive bem forte. Aí você paga 15 mil reais de mensalidade de medicina e você vai ganhar 3 mil reais de residência? E, cara, quem toca a serviço público, que tem ensino assistido, é residente. Eu cheguei a trabalhar 140 horas na semana. E a LG não era um sacrifício. Cara, eu faria minha residência, são 3 momentos da minha vida que eu repetiria tranquilamente. Exército, o internato e residência. Porque a gente aprendia muito, a gente se pegava no tapa para ficar de quem ia ficar de plantão. Por quê? Porque era a chance da gente operar. Uhum. Meu amigo, você vai estar solto no mundão, você tem 3 anos para aprender a operar. Coluna, quadril, cotovelo, ombro, joelho. Você vai falar assim, não, quero descansar. Não, põe meu nome na cirurgia, eu quero estar junto. Pelo menos eu quero ver. Uhum. Eu preciso ver. Eu não sei o que é o dia de amanhã. E se eu tiver que ir para um extremo do Brasil? Como que faz? Eu vou olhar para o paciente com uma doença que tinha na residência que eu... prefiro dormir. Mas você vai se arrebentar. Cara, 3 anos da sua vida. Medicina, esse é o game. Uhum. Você já entrou sabendo. Não tem papo, não tem ideia. No entanto, eu vejo alunos de medicina, mas eu vou ganhar pouco. Mas quanto você acha que você vai ganhar se você não tiver formação nenhuma? Fora o treinamento do equilíbrio emocional também, né? Uma coisa que demais. você falou no podcast, acho que foi com o Joel J. Isso. Que primeiro você tem que agir, depois reagir, né? E Exato. pensar na pessoa. Eu fiquei bem pensando nisso, como que seria. Eu não sei se eu teria esse sangue frio ou não. Sabe, Mayara, não é sangue frio, é condicionamento. E quando você vê o seu professor fazer isso, aquilo pega em você. Por isso que a medicina, ela é uma coisa artesanal. Né? A medicina sabe que não é uma ciência. Ciência é física, ciência é matemática, ciência é química. Isso são ciências. A medicina, ela é artesanal, é uma arte. Mas o prêmio Nobel de medicina. Não é em medicina, é em fisiologia. É em bioquímica. Né? Medicina, o exercício da medicina é artística. E o que precisa quando você tem uma arte? Como que ela é ensinada? Ela é ensinada... praticando, né? Praticando e com quem? Com um mestre. Uhum. Você tem a figura do mestre, você tem a figura do médico que você é um discípulo. Né? O que é uma visita médica na enfermaria para os alunos? É um mestre, né? Não no sentido acadêmico de mestre ou doutor, mas ele é um mestre, né? E que tem seus discípulos ali que vão estudar com ele aquilo lá. Medicina é ensinada assim desde o tempo de Hipócrates. É beira de leito, é doente. Não adianta você ter informação no telefone. A sabedoria você empresta. Tanto que é o que eu falo para meus alunos, porque o pessoal pergunta, mas por que você ensina? Por uma questão muito simples, porque esse é o sentido do que é a evolução. Se aquilo que eu criei morreu comigo, não valeu a pena. Eu não estou aqui para ser o melhor. Eu estou aqui para fazer parte. A diferença de líder e chefe para mim é essa. E se eu não for um cara competente o suficiente para formar uma pessoa que seja melhor do que eu, cara, para que eu tô aqui? Você estava falando tudo isso de residência. A Dani, minha noiva, ela acabou de formar na residência no início desse ano em dermatologia. E eu vejo, cara, assim, a quantidade, ela falava comigo assim, fiz sei lá quantas dezenas de cirurgias de pele, tirei tumores aqui e tal. Você fala assim, caraca, isso numa manhã. Então, assim, é um fluxo de experiência que as pessoas, você não tem, né, se você não faz alguma coisa dessa. É verdade. A residência, a gente fala, sabe, Luiz Guilherme, que é um saco de carvão. Você pega sacos e sacos de carvão. E a sabedoria vai te ensinando a separar os diamantes. Aí eu não tô te falando porque a pós-graduação é ruim. Não, a pós-graduação é ótima. Por quê? Porque ela já é o saco de diamante. Agora, se você não conhece o saco de carvão, você não vai reconhecer o diamante. Não adianta. E você precisa reconhecer o diamante. Eu sou de uma época de residência que não tinha pós-graduação, por exemplo. Se tivesse pós-graduação em cirurgia do ombro na época que eu fazia residência, eu faria, mas com certeza. Por quê? Porque eu estava catando o saco de carvão ali e no final de semana eu ia pegar lá o diamante. Né? Hoje as pessoas têm essa possibilidade. A gente tem a gente tem duas... Eu dou aula em 2 pós-graduações de medicina esportiva, né? Do IAN
spray, que é da Forte, e do professor Gleicon Michels, que é da BWS. Gleicon Michels foi o primeiro doutorado em medicina esportiva, né? Ele fez doutorado fora, né? O Ian, para mim, é o melhor médico do mundo em CrossFit. Cara, tô fazendo residência em medicina esportiva. Legal. Imagina que todo saco de carvão que você catou na sua vida, você vai pegar uma aula com algum professor e você vai ter aula daquilo durante 2 dias e você, em 3 anos, você consegue esse resumo. O que seria um médico em CrossFit? É um médico que... Bom, CrossFit, a modalidade você conhece, né? É que o que existe? Cada modalidade esportiva, LG, ela tem suas peculiaridades que quando você olha de forma distante, você fala, isso daí é treinamento de força. Quando você vai se aproximando, opa, mas tem resistência aeróbica. Aí você se aproxima mais um pouquinho, opa, mas tem resistência anaeróbica também. Aí você aproxima mais um pouquinho, opa, mas tem biomecânica. Opa, mas a parte endócrina disso é complicada, porque você está trabalhando em estresse sucessivamente aumentado. E não necessariamente de acordo com aquilo que é a capacidade física da pessoa. Então, existe esse nível de detalhe, né? Sabe? Que isso faz com que, por exemplo, eu sei falar de CrossFit? Com certeza. Agora, eu gosto de ouvir o Ian falar. Por quê? Porque ele pratica, porque ele estuda muito mais o CrossFit do que eu, porque é uma área de interesse específico dele, assim como eu tenho minhas áreas de interesse específico, né? E que, assim, faz com que as pessoas elas sejam muito boas nessa área. É que é mais fácil você comparar treino de força, por exemplo, com um treino aeróbico, que nem é o caso meu e do Savioli, né? Mas sempre que você tem essa área da escolha, você tem pessoas que são ícones em determinados esportes, né? Então, isso é importante. Uma das coisas que, por exemplo, esse ano, a doutora Mona Lisa, professor Lúcio Vilar, lançaram uma pós-graduação de endocrinologia, 360 horas. Cara, pro cara que tá fazendo residência de endócrino e que tá ralando no ambulatório, né, que o tempo inteiro, que raramente tem aula, se ele tiver aula, tem aula 2 vezes por semana, 1 hora. Pô, se ele tem um final de semana que ele tem aula direto para pegar o diamante daquilo que ele está fazendo, ele está pulando na frente de um monte de... Não que ele esteja competitivamente fazendo isso, mas ele está pulando anos, sabe? Ele está pegando o diamante dessas pessoas. Cara, quem que é o Lúcio Vilar? Lúcio Vilar é o cara que fez o livro de endocrinologia mais importante do Brasil, né? Tratado de Endocrinologia Clínica. Esse livro é referência na Europa. Sabe? É esse nível de pessoa. Você pode estudar com o cara. Cara, não tinha isso na minha época, bicho. Você tem um alcance agora aos melhores, né? Pois é. E outra, quando você vê a facilitação das coisas, né? Você tem estudo à distância. Você pode estudar de acordo com a sua disponibilidade, né? Eu, quando fiz minha pós-graduação de Fisiologia do Exercício, cara, era toda terça e quinta à noite, ponto final, não tinha conversa. Né? Hoje você está numa pós-graduação EAD, você assiste um pedaço, aí assiste outro dia, você consegue encaixar na sua semana, você consegue dividir, fazer um programa de estudo onde você estude 1 hora, 2 horas por dia, você consegue fazer as coisas. Hoje as opções que a gente tem para estudar são ilimitadas. Cara, eu vi a molecada que vai prestar residência, que tem esses cursos, né, para prova de residência, é a coisa mais linda do mundo. Você vai fazer um estudo dirigido por questão, LG... Ele te dá a porcentagem que as pessoas responderam naquela questão. Você respondeu essa questão nessa alternativa. Se essa alternativa está errada. Mas não fica triste, 90% respondeu isso daqui também. Aí você clica do lado, por que essa alternativa está errada? Aí você clica do lado, a alternativa é certa, é essa. E tem um vídeo para falar por que ela é certa. Porra, bicho. É muito completo, cara. Eu demorava 6 horas para fazer isso, cara. Tá mastigado, né? Só não vai atrás quem não quer. Exato. Exato. Agora, parece que a gente que passou por essa dificuldade que consegue valorizar isso. A maioria das pessoas que tem esse material à disposição, elas estão cansadas demais para utilizar. Elas querem a coisa mais fácil ainda. Verdade. E se você olhar o que é a própria evolução da rede social, né? Eu tinha um blog. Você escreve demais. Orkut. Você ainda escreve demais. Tá bom. Facebook. Nossa, mas que textão, hein? Instagram. Eu não leio textão. Twitter. Nossa, é muito grande. É thread? Nem quero. Não dá pra fazer um videozinho? Cara,
Sabe? O que você quer? Daqui a pouco você quer que vire pílula pra você engolir e aparecer na cabeça. Transferência. Se Deus quiser, um dia a gente vai ter um slot, né, para um SD card de 3 tera, entrou aqui, sei lá, que nem no Matrix, né, de 1999. Agora eu quero aprender jiu-jitsu. Plim, né, Kung Fu, plim, né, culinária, plim, né, eu sei o que eu queria aprender, mas não é assim. Né? O grau de esforço também determina a qualidade da memória que você cria com o aprendizado que você deseja. Pô, é outra coisa. E você passou ali rápido, que você estava falando dos outros, né? Que eles têm as áreas de interesse específico. Quais seriam as suas áreas que você se identifica como as suas áreas de interesse específico que você domina mais? Assim, tipo, até que ponto de aprofundamento você tem nelas? Hoje eu estou numa fase, LG, que eu busco aquilo que é pouco diagnosticado. Eu vou te explicar. A questão de uns 20 anos, a gente chamava uma coisa que chamava tríade da mulher atleta. Alteração óssea, alteração hormonal e alteração alimentar. Cara, isso é REDS. É uma coisa que a gente chama hoje, modernamente, Relative Energy Deficiency. E claro, tem gente que tem opinião diferente, vai falar, não é. Isso é REDS. Tá? É um distúrbio alimentar que acontece em atletas experientes, onde eles vão baixando a quantidade calórica progressivamente, e isso vai exercendo modificações que são funcionais do sistema endócrino e que culminam com perda muscular, perda óssea, piora da saúde. E que não era diagnosticado. Aí você fala para mim, mas isso daí é a área do exercício. Vamos falar de endometriose, que a gente citou. Eram 3 critérios. Hoje são 24. Quantas mulheres elas chegam na minha clínica falando, olha, eu vou precisar passar com a nutricionista porque eu tenho uma intolerância à lactose. Eu falei, mas você já teve? Não, quando eu era criança eu não tinha. Tá, e agora? Não, agora acontece só quando você come leite? Ah, depende. Muda com a sua menstruação? Ah, quando eu tô menstruada parece que piora. Então, esses nuances de você conseguir fazer esses diagnósticos, né, de você conseguir fazer essas avaliações, cara, isso é isso que é fenomenal. É isso que um médico de 70, 80 anos faz. Sabe? É isso que o presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica uma vez fez na minha frente, o professor Antônio Carlos Lopes. Estava com uma mulher grávida, pronto-socorro do hospital, e ela estava vomitando e estavam correndo atrás, dava isso, dava aquilo, dava aquilo. Ele olhou para a menina, pôs a mão nela, olhou, me traz um mingau de maisena. Todo mundo, traz um mingau de maisena, vocês estão olhando o quê? Mingau de maisena, difícil? Aí trouxeram o mingau de maisena. Ele deu na boca da menina. Ela, melhorei. Aí ele falou, isso daqui é um caso clássico de alteração do que é a parte gástrica da mulher grávida. E você tinha lá super especialista nisso, naquilo, um homem da clínica médica, né? Ele é cardiologista, né? Ele era professor de clínica médica da Escola Paulista, mas a área dele, a especialidade era cardiologia. Caramba. Mas ele, sabe, olhou uma mulher grávida que não e fez isso. Eu acho que esse é o desafio, é conseguir fazer essa conexão das coisas, porque o paciente ele não vem com uma lista de alternativa. Isso pode ser dor de barriga, isso pode ser câncer, isso pode ser infecção. Né? Aliás, a gente tem esse exemplo. Você entra no Google, coloca aquela lista de sintoma, vai dar câncer ou nada. Né? Ou você toma Tilenol ou morre. Né? Ótimo. Né? Agora tem o chat GPT. Né? Ele te dá uma terceira opção. Né? E nada consistente. Aí você fala, quero mais 53 opções. Ele te dá mais 53 opções. Não, eu vou te falar. A gente fez um teste, a gente colocou a mesma pergunta em 2 computadores diferentes ao mesmo tempo. Vieram respostas diferentes. O meu tá melhor, viu? Pode ser que eu tenha um câncer e seja tratável. O teu câncer é ruim. É ruim, vai morrer se tiver esse negócio. Então, sabe, não tem ainda, você não substitui, né? E o problema é que a gente evolui. Então, eu acho que a fase da medicina, depois que a gente fez esse monte de diagnóstico, é conseguir relacionar ele com as coisas certas. Porque hoje a gente tem diagnósticos muito específicos e que estão espalhados. E o que acontece? Boa parte deles, a gente só faz tardio. Tardio não adianta. E dentro daquilo que é medicina, e que é a medicina brasileira, né? Na minha opinião, o médico brasileiro em relação à formação, ele é o médico mais bem formado.
Ah, mas a medicina americana é ótima. Lógico, ela espera o sujeito morrer para tentar ressuscitar ele. Porque aí, legalmente, eu fiz tudo o que eu podia. Se você chegar lá, Mayara, o cara não põe a mão em você porque ele tá com medo de sofrer um processo de assédio sexual. Cara. Você não trabalha se você não tiver um seguro. Isso modifica o jeito do médico trabalhar. Aí você sofre a vida inteira, quando você tá quase morrendo, tem um procedimento salvador com um robô que vai lá e só te faz não morrer. Mas você continua capenga do jeito que você ficou. Imagina se fosse assim com hipotireoidismo. Se esperasse para você ter mixedema, alteração de voz, alteração cardíaca. Ah, agora você tem hipotireoidismo, vamos tratar. Você não volta a ser a pessoa que você era quando você estava no início dos sintomas. Quanto mais precoce o tratamento, melhor o resultado. O brasileiro trabalha com isso. E a gente evolui para trabalhar com isso. Eu quero diagnóstico precoce, eu quero a relação das doenças, eu quero poder cruzar essas coisas e conseguir um resultado. É o que as pessoas gostariam de conseguir trazer para a inteligência artificial. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que, assim, o que você consegue fazer, né, em relação a essas similaridades? Resolver um problema de memória que é a capacidade de indexação. Por exemplo, você sabe que isso é uma garrafa. Eu nunca tinha visto uma garrafa dessa na minha frente, desse tamanho. Eu nunca tinha visto uma garrafa d'água com esse formato, eu nunca tinha visto uma garrafa d'água com esse rótulo, ou então com esse texto. E não está escrito garrafa d'água, está escrito Blue Space. Como que eu sei que isso é uma garrafa d'água? Porque quando eu olho essa imagem, eu tenho uma indexação no meu cérebro que tem todas as garrafas que eu já vi com água, e isso me mostra assim, opa, isso é um recipiente. Dentro dos recipientes, isso é uma garrafa. Dentro das garrafas, é uma garrafa pequena, transparente, PET. Dentro das garrafas pequenas, transparente, PET, é um líquido translúcido, que provavelmente é água. Isso é a capacidade de memória que a gente tem, é uma memória de indexação. Então você guarda coisas pela semelhança, o que te permite reconhecer objetos, mesmo que você nunca os tenha visto. E aí a gente tem uma outra parte da inteligência, que não é uma parte da inteligência, mas que tem uma outra parte da nossa tomada de decisão, que é a nossa emoção. Certo. A inteligência, por indexação, a nossa memória, ela permite que a gente reconheça situações. Só que a iniciativa, ela vem de uma emoção. E a gente tem 6 emoções básicas: medo, raiva, tristeza, repulsa, surpresa e alegria. Se você não consegue sintetizar medo, raiva, tristeza, repulsa, surpresa e alegria, você não consegue ter uma inteligência artificial completa, porque você não tem iniciativa, você tem indexação. Por isso que você sabe que você está conversando com o computador. Por isso, quando você entra no chat de inteligência artificial da empresa, você fala, ô caramba, me chama o telefonista. Pelo amor de Deus. Ele pode falar português errado, mas ele resolve o seu problema. É verdade. A porcaria da inteligência artificial é a coisa mais educada do mundo e não resolve o teu problema. Porque é de acordo com essas 3 avaliações é que a sua iniciativa é tomada. Se eu tenho uma fila de pacientes para atender, o SUS era assim. Cara, o SUS sempre foi abarrotado de pacientes. Nada mudou. Talvez tenha piorado. Né? Progressivamente piorado. Porque cada vez menos a gente vê dinheiro dentro do SUS. E por quê? Porque tem um médico lá para tomar porrada da população. Tem um médico para falar que é ele responsável pelo problema de saúde. Agora, quando você observa que existe uma inteligência olhando no SUS um ser humano, o que às vezes acontecia? Independente da ordem de chegada das pessoas, tinha gente pior que as outras. E eu era caralho de pau. Eu entrava no meio. Pessoal, posso, por gentileza, atender o fulano aqui? Ele tá visualmente pior que vocês. Quem puder esperar um pouquinho, pode esperar mais 5 minutos só para eu ver o caso dele? Ninguém falava não. Claro. LG, as pessoas não falam não quando o problema é assistência, quando elas percebem que existem prioridades. Mas se você passa sem falar, aí o pessoal reclama. Mas isso daí, Mayara, é o cúmulo daquilo que é o tratamento. É você comunicar para as pessoas o que você está fazendo. Exato. Tinha muita gente que tinha medo de médico, ou tem medo de médico, por quê? Porque o sujeito ele começa a fazer aquele procedimento e ele não fala para a pessoa o que está sendo feito. Olha, eu vou pegar seu joelho agora, eu vou mobilizar a sua patela, pode ser que você sinta uma fisgada. Pega o joelho de uma pessoa de surpresa e dá uma mexida. Ela dá um pulo da maca desse tamanho. E que não é da dor, é da surpresa. Acabou a confiança ali. É verdade. Então, esse médico é louco, olha o que ele fez.
Então, quando a gente vai agir, né, a emoção ela é importante, por quê? Porque eu olhei a fila de pessoas, me sensibilizei, porque percebi que existe uma angústia maior ali. Converso com as outras, porque todo mundo tá em angústia ali. Ninguém vai no hospital para passear. Pessoal, aquela pessoa tá pior. Vocês me dão licença, eu vejo ela, só vai demorar mais 5 minutos no atendimento de vocês me desculpam, eu sei que tá demorando bastante, mas que a gente tá com um volume de trabalho muito grande. Nunca ninguém se negou. Eu chegava algumas vezes para plantão, num hospital que eu trabalhava na divisão entre a Zona Leste e a Zona Norte, né, e eu trabalhava de sábado lá. Eu trabalhava de quinta à noite sábado 24 horas. E muitas vezes eu chegava de sábado e estava lotado. E eu sabia que tinha gente que precisava de atestado disso, daquilo. Pessoal, por gentileza, quem precisa de atestado, faz uma fila aqui do lado. Quem veio para atendimento, pode permanecer aqui. Vou atender todo mundo. Calmava o plantão. De você falar com as pessoas. Agora, onde que é ensinado isso? É a previsibilidade, né? Exatamente. Eu sou mãe de gêmeos, então a pediatra fala muito isso pra mim. Tudo que você vai fazer, fala antes. Sim. E eles aceitam de uma forma muito mais tranquila, assim. Isso eu tô, né, falando de um bebê, mas eu acho que vem daí essa... Vem daí, sim. A previsibilidade, é por isso que a tua pediatra deve ter falado pra você dar banho nele sempre à mesma hora, acordar sempre à mesma Rotina, hora, alimentar sempre à mesma hora. A rotina é ansiolítica. E o bebê, ele não tem controle, as pessoas fazem com ele. Então imagina, você malemar tem o controle motor do seu corpo, chega uma pessoa que te mexe, passa o dedo na sua bunda, né, depois te lambeca de uma coisa, aperta o seu saco. Ai, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né, como que é isso? Que safadeza é essa? Não pode falar. Então, o que você pode entregar para eles? Pode explicar o que você está fazendo, porque o cérebro dele está desenvolvendo cada vez mais rápido, porque você está dando informação, você está dando input, e você está criando um ciclo. Então, o bebê sabe, por exemplo, que ele vai tomar banho no final da tarde, que já é hora de naná. Então ele vai acalmando. Ai, mas a minha criança é ansiosa. Aí você vê a rotina da mãe. A rotina da mãe é ansiosa. Verdade. Então vamos tratar a mãe, depois, né, a coisa funciona. Então é exatamente isso. O pensamento é esse. E trazendo um pouco um comparativo, né, com a endometriose, eu vou arriscar dizer que o mal da década passada era a obesidade infantil, e vou arriscar dizer que agora o que a gente mais escuta é TDAH, TOC, tem várias siglas diferentes. Você acha que o aumento desse diagnóstico, ele acontece por um maior conhecimento, que é o caso da endometriose, né, que a gente conhece mais gente porque tem mais diagnóstico, ou pela mudança da alimentação e dos hábitos e da rotina dos jovens e das crianças de hoje? Essa é uma pergunta que eu não sei responder para você, mas eu posso supor, tá? Eu posso falar de obesidade infantil porque o meu primeiro trabalho publicado em 2000 foi sobre obesidade infantil. Meu trabalho era assim, trato o pai e vejo o resultado na criança. Porque não faz sentido você tratar a criança, não é ela que faz compra no mercado, hábito, não é ela que escolhe a comida, não é ela que sentido. vai lá e... Então trata o pai, bota o pai de dieta. Né? E tinha umas maluquices. Então eu queria dar salada de pepino pro moleque e ele queria comer bife com batata frita na frente do moleque. Mas quem que faz isso? Se eu sou adulto, eu dou um tapa na orelha de uma pessoa que faz isso comigo. Eu falei, porra, você quer ser mais malvado do que isso? Né? Não dá. Isso é uma maldade sem tamanho. Né? Você olha pra ele e fala, que milkshake gostoso. Porra, sacanagem. Aí, eu me senti mal, porque às vezes eu faço isso. Não nesse nível, não. Eu como escondido, eu confesso. Não. Aí você pega aquela papinha lazarenta de abóbora que o moleque caga laranja 1 mês, né? Fala, que gostoso! E você tá com chocolate. Nham, 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 nham. É engraçado essa história. Você sabe que meu pai e minha mãe, eles cuidavam muito da minha alimentação quando eu era moleque, né? E essa lenda que quando eu era molequinho, né, eles controlavam muito o que eu comia de carne, né? Aí minha família ia visitar meu pai e minha mãe e aí eles davam carne escondido pra mim. E diz que o pessoal conta que eu fazia uma cara maravilhosa, né? Que eu punha a carne na boca, chupava a carne e fazia Então, sabe, tem muito disso daí. Mas quando a gente começa a especular, né, então obesidade infantil infelizmente é uma realidade. E eu te falo que ela é pior do que a obesidade do adulto. Por quê? Porque o adulto que é obeso hoje, ele foi uma criança ativa. É verdade. O adulto que se tornar obeso amanhã foi uma criança obesa. Ou seja, a gente vai ver pessoas com 20 anos com alterações de lípides, com alterações glicêmicas. E eu já vejo isso no consultório. Nunca foram ativas, é assustador.
diz o professor Antônio Carlos Lopes, né? Doença de velho em velho é bom, doença de criança em criança é bom, doença de velho em criança, doença de criança em velho é desgraça. E de fato é. Como é que se lida com um cara de 20 anos que tem hipertensão arterial por razões metabólicas, por síndrome metabólica? Coisa que tinha que acontecer com ele com 60. Por causa de declínio hormonal, por causa de excesso de estresse. Aí ele vai para uma vida estressante, que é faculdade de trabalho, já com síndrome metabólica, já com pressão alta. Ele vai infartar com 35? Tem que mudar a vida dele inteira, né? Uhum. E aí, o que a gente faz? O que eu acho só, Mayara, é que a gente tem que vigiar o que são esses diagnósticos. Porque a gente percebeu que a sociedade ela lida meio quase como se fosse uma moda, né? E não é que os especialistas eles têm feito mais diagnósticos somente. É que esses diagnósticos têm se tornado mais conhecidos. Uhum. Então tem gente que fala assim, mas antigamente não tinha tanto câncer. Não, não era diagnosticado. Uhum. Tudo bem, agora a gente diagnostica o câncer. E agora, como é que é? Como faz? Então, eu acredito que existe isso, mas eu acredito que esse diagnóstico ele tem que ser de alguma forma validado, verificado. Por quê? Porque a gente também fica sujeito a isso. Você escuta muito um barulho na sua cabeça, né? Você escuta muito pocotó, zebra, pocotó, zebra, pocotó, zebra. Só que você está no Brasil, você escuta pocotó, qual é a primeira coisa que você fala? É zebra, não é cavalo. Isso, né, isso é um conceito, né, que a navalha de Ockham, né, que provavelmente a resposta mais simples para o problema é a mais verdadeira. Né? Então você está em Brasília, você escuta. Pode ser uma zebra? Pode, mas não é muito mais fácil que seja um cavalo, que você tem que importar uma zebra da África para fazer pocotó no Planalto Central. Né? E aí a outra coisa que a gente tem que lidar, né, é com a forma que você lida com a informação dessas coisas na net. Né? Porque as pessoas elas pegam essa informação, pocotó é zebra, tá? E elas jogam aquilo na net. E dependendo do jeito que elas jogam, parece que elas estão querendo te ofender. E muitos profissionais, eles se sentem ofendidos. E como que eles respondem? Não como profissionais. Eles descem do profissional e eles respondem como pessoas. Não dando pareceres, não fazendo curadoria, mas dando respostas, opiniões. Um profissional, ele dá parecer. Quando eu falo de obesidade na minha live, quando eu falo de ganho de massa muscular na minha live, quando eu falo de esteroide na minha live, quando eu falo de emagrecimento na minha live, eu dou um parecer. Por mais que a rede social seja um lugar informal, eu ainda sou um profissional. E eu me porto como um. Ainda que o que eu esteja fazendo ali é rede social. Só que quando você entende que, ou você vê esse comportamento do profissional, ele responder de forma visceral para questões profissionais, não estou falando de agressão, estou falando de questão profissional. Fulano tá falando isso que ele é burro, fulano é isso porque ele é influenciador é idiota, tá falando isso porque ele é isso, e não sei o quê. Quando cria esse problema, quando cria esse antagonismo, porque o fulano é blogueiro, né? Diminuindo o que é blogueiro, né? E não pode. Mas já cria uma barreira na hora com tudo que é o conteúdo. Com tudo que ele fala. Se cega para uma quantidade de conteúdo inabalável, né? Se você coloca esse estigma sobre a pessoa, sobre qualquer tipo de pessoa que comunica as informações por rede social, Exato. etc. E o problema é que, assim, de verdade, eu acredito que o papel do blogueiro, como você queira, do influenciador, ele é muito importante. Porque às vezes ele traz à tona assuntos que são relegados a uma segunda importância. E não devem, são assuntos importantes de serem ditos, são assuntos importantes de serem falados. E a pessoa não entende que, por exemplo, se você simplesmente não quer ouvir sobre esse assunto, você vai e muda de lugar, você desliga, você vai para outro. Topo de funil é importante. Que se você percebe que aquilo é problemático, que a pessoa está falando, você faz o quê? Você chama ela no particular. Porque se você chamar na frente de todo mundo, você não quer corrigir, você quer humilhar. É verdade. E aí a resposta vai ser pior, porque aí vai ser um cara com milhões de seguidores brigando com um sujeito com centenas. E aí, para a profissão, isso é muito ruim, porque as pessoas começam a associar o seguinte: quem tem mais seguidor sabe mais. E aí você tem um profissional extremamente capaz, que teve uma reação tola, descuidada, e que vai perder a credibilidade e levar a credibilidade de toda a classe embora, porque ele não soube se comportar.
E aí entra um outro conceito, o conceito da navalha de Henlon, né? Que dizem que isso quem falou foi Napoleão Bonaparte, né? A maioria das coisas que você se sente ofendida não foram por pessoas que queriam te ofender, eram por pessoas que fizeram tolices. Não necessariamente uma coisa pensada para te agredir. Né? Então, pelo menos minha regra na rede social, quando tem alguma coisa, né, que a pessoa fala, ou que às vezes até grosseira, fulano tá falando bobagem, eu penso nisso. Eu falo, cara, a pessoa não tá fazendo isso para me agredir, ela tá falando porque olha quem ela não sabe isso. Obviamente ela não sabe, né? Ela tá fazendo uma tolice, então né, não responda, né, deixa de lado. Né? E aí a única coisa chama no particular. Tá? Você também não deixa a pessoa tranquila para te ofender. Sim. Em algumas situações, dependendo do conteúdo, você dá uma resposta não para a pessoa, que é aquilo que eu te falei, você dá uma resposta para o entorno, que está formando sua opinião. Porque se você ficar calado também, a verdade do outro se torna verdade. E aí a gente entende naquele problema, uma mentira contada suficiente número de tempo, de vezes, ela se torna uma verdade. E se esse cara fala, o outro repete, o outro repete, o outro repete, então tem mentira que você tem que ir meter uma machadada. Pau! Cara, aqui não. Né? Comportamentos, né? É isso aí. Acho que a gente tá chegando ao fim, né? Mas eu queria fazer uma última pergunta mais pessoal aí. Mano. Como que a tua voz interna conversa com você, Paulo? É uma muito voz... rapidamente, né? Ela fala 1000 palavras por segundo. Não, brincadeira. Você sabe que eu acho que uma das coisas mais difíceis para a gente é controlar a nossa conversa interna, né? Então, o pessoal que estuda estresse, eles falam, né, que em situações de estresse você chega a falar 2000 palavras por segundo. Gente, é por isso que muita gente não consegue dormir, por isso que muita gente não consegue ter atenção no que está fazendo. Não é por um problema de saúde, né? É por uma conversa interna que não se cala, né? Como que eu lido com isso? Porque é uma série de atribuições. É pai, é marido, é empresário, é médico, é colega, é amigo. Né? São atribuições e que são atribuições onde você tem que saber se portar em todas elas e de forma diferente. Né? Inclusive com 2 filhos. Eu tenho uma de 19 e uma de 12. E eu converso completamente diferente com qualquer uma das duas. O que eu tenho é o treinamento. Mayara, quando eu tenho... no meu peito descendo 200 quilos, não dá para pensar. Não dá para você ter voz falando na tua orelha, porque senão você esmaga a sua garganta ou o seu peitoral. Então, o processo do exercício de muita intensidade, ele traz para mim uma possibilidade de atenção plena, que é praticamente um estado meditativo. Pode ver, aquele dia que você vai treinar com o seu reloginho apitando, falando que você tem mensagem para responder, que você tá com o seu telefone do lado, que você para. Mas é intervalo. Pode ver que o treino sai uma merda. Parece que demorou o triplo e não demorou. Parece que cansou, mas você olha nos pesos que você fez um peso de nada. Por quê? Porque você não estava ali. Entrou no treino, telefone dentro do saco ou no armário. E treine de verdade. Treine e coloque, sabe, tanto esforço que seja impossível você pensar em outra coisa. Isso para mim é meditação. Tanto que o meu treino eu não divido com ninguém. Meus amigos não me chamam para treinar. Né? É o não mais sonoro que eu digo. Posso treinar com você? Não. É a única coisa que eu falo não. Falo não e falo assim, não na cara. Não pode. Não, mas você treina sozinho, você não tem nem personal. Infelizmente, né? Eu gostaria de ter um treinador, mas em função do que é a minha rotina, tem dia que eu treino 6 da manhã, tem dia que eu treino 8, tem dia que eu treino 9. Como é que eu posso combinar com uma pessoa e aí eu vou ficar desmarcando? Hoje eu não posso, hoje eu não sei o quê. Vai ter a pessoa completamente... Não dá. E assim, o ideal é que a pessoa venha até mim, eu não posso ir na academia. Então, se eu fosse até uma academia, eu sei que aquele horário, né, a pessoa ia estar né, menos desguarnecida, porque ela não teve que se movimentar. Agora, fazer uma pessoa chegar na minha casa para eu não poder treinar, para ela ter que voltar, cara, não faz sentido nenhum. Mas eu sinto muita falta de treinador. Né? Eu treinei anos com o Ziad Morad, que é um treinador de força. O cara foi 10 vezes campeão de levantamento de peso. Né? Meu treino era um negócio sensacional. Treinei mais uns 3, 4 anos com o Marcelo Donice, que é um cara extremamente bom na área de hipertrofia, né? E era sensacional. Com o Drago, né? Eu tive excelentes treinadores, pessoas que me ensinaram e me deram muito apoio, e que principalmente eu desligava a cabeça. Eu obedecia. O que é para fazer? Mas você é isso, aquilo, você fez isso. Não. Aqui eu sou aluno. O que é para fazer? Não discuto. Eu posso não conseguir, mas eu não vou discutir jamais. Então, isso falta para as pessoas. E é o que eu te falo. É a única coisa que eu falo não sonoramente. Se você me convidar para comer uma pizza, eu vou com você.
Pode ser que eu como um pouquinho menos, mas eu como. Se eu convidar para comer um parmegiana no Lelis, vamos? Adoro parmegiana no Lelis. Vou comer um pouquinho menos porque eu fico cheio rápido. Agora, treino de jeito nenhum. Né? Teve um amigo meu que falou, a gente faz um sorteio. Não, mas, cara, nem a pau, Juvenal. Né? E isso é uma coisa que eu não tenho nem vergonha de falar não, porque a gente tem vergonha de falar não, né? Mas para mim é esse o valor do treino na minha vida. Eu sei 4 coisas que eu vou fazer o dia que eu morrer. Eu vou ter beijado minha mulher, tomado meu Synthroid, atendido um paciente e feito meu treino. Essas 4 coisas eu vou ter feita com certeza. Muito bom. Key takeaway, atenção plena. Gostei desse. E agradecer aqui a garrafinha que você pegou, né? Que é Blue Space. Os donos desse lugar, desse podcast aqui, que fica na Vila Olímpia, que tá abrigando a gente, acendendo as luzes. A Goldratt Consulting, que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições na identificação de gargalos dentro das empresas para ajudar os clientes deles a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então, se você tem uma empresa, muitas vezes até uma clínica, e quer achar maneiras de operacionalizar melhor, você pode entrar em contato com os consultores deles no www.goldratt.consulting.com.br. E se o problema for marketing, a gente tem a agência Muse também, que a gente cuida do marketing para o pessoal. Porque dentro daquilo que a gente faz, chama muita atenção. É uma das razões que eu estou aqui falando com vocês, né? O nível de engajamento que eu tenho. E o que acontece? As pessoas elas procuram um jeito de fazer isso, mas a área da saúde e principalmente medicina, isso é muito específico para você fazer uma coisa limpa, bonita, ética, decente. Né? Então a gente tem uma agência de marketing que cuida desse jeito. Que é especializado em médicos. Na realidade, ela cuida ela pega profissionais e atletas, né? Mas porque sempre ligado com uma questão de exercício profissional, né? Dos atletas para criar as conexões e dos profissionais da área da saúde, médicos, por exemplo, né? Para criar esse desenvolvimento de carreira. Legal. Porque isso também é você, né, colocar a pessoa nos lugares certos para ela falar aquilo lá, porque às vezes as pessoas elas procuram spots, qualquer luz é uma luz, eu vou falar aqui. E às vezes não é. Né? O marketing é uma coisa... Marketing é uma ciência. É uma ciência mesmo? E o que a gente vê hoje? A gente vê que muitas empresas, inclusive, isso é um puxão de orelha, né? Elas põem profissionais que não são do marketing para fazer marketing. Tinha uma empresa que eu conhecia que era formada por profissionais de educação física e aí eles ficavam metendo pau que o pessoal do marketing falava de exercício. Não pode, quem tem que falar é o profissional de educação física. Beleza, aí quem que eles botaram para cuidar do marketing deles? Um profissional de educação física. Aí eu falei, cara, mas você reclama do cara que fala da tua profissão. Quando você tem um lugar do seu spot na sua slot, na sua empresa, você põe um cara da tua profissão para fazer que não vai fazer errado. É verdade. Então, é uma ciência, precisa ser bem feita e principalmente, né, não só para ficar estético, para ficar bonito, mas para ficar uma coisa ética. A gente sabe o que é ético no fundo, sabe, Alice? A gente sabe. E o problema é que, por mais que a gente conheça, precisa entender o caminho. Então, fica o convite aí. E acreditar nele, né? Ter essa constância. Né? Como que as pessoas entram em contato com a agência Muse? Cara, a agência Muse tem contato no meu Instagram, tem o contato @paulomuse, tem o contato no meu YouTube também, @paulomuse, é a coisa mais fácil que tem. Coloca a agência Muse de marketing no Google que vai achar rapidinho. Legal. E o nosso último... patrocinador aqui, que é a Polaris Pharma, que tem um presente para você, que é onde também eu trabalho, que é um laboratório de manipulação que importou para o Brasil a tecnologia de PECs sustentáveis personalizados, os PSPs, e trabalha com atestado de pureza 100% em todos os ativos. E aí a gente preparou para você, na nossa tecnologia de PECs, são 30 packs individuais de creatina em cápsulas. Que sensacional. Porque a gente sabe que você toma creatina em cápsulas. Eu conheço isso nos Estados Unidos. Muito legal que vocês trouxeram para cá. A gente trouxe aqui para o Brasil e a gente trabalha sob a tutela de farmácia de manipulação, né? É muito prático. Eu só faço na Polaris, eu sou mega cliente. Então você vai puxando os packs, né? Já tem em cada um, acho que 3 gramas. Sim. E é a dose certinha, 3 gramas de o que precisa. Quem acompanha. Legal. Que bom, que bom. Guardar isso bonitinho. Bem, e para as pessoas que Isso precisam... daqui gloss não é para mim, né? Isso é para Roberta. É para sua esposa. Esse gloss tem cromo e ele tira vontade de comer doce. Cromo, que tira vontade de comer doce.
Ô, LG, Esse é um outro presentinho. Que eu falei, ô, irmão. Esqueci de chamar Hoje em dia não dá pra julgar, né? Não tô julgando. Mas que eu como. Esse é um sucesso. A minha noiva adora, minha mãe, minha irmã, todo mundo. E você falou até de medicina na família, né? A minha mãe e a minha noiva são médicas também. Então, Nossa, desde pequeno aí tô rodeado também pela medicina. Obrigado. Faz o close no corte. Vai ser já, como é que é o thumbnail, assim, ó. Ele com o glazinho. Então, gente, só para o final, se você tem uma receita do seu médico, se você tem interesse em descobrir também questionários sobre quais são a combinação de suplementos ou skincare, você pode entrar no nosso site saudepolares.com.br para saber mais. E até lembrando mais uma vez, né, do nosso fórum, o Fórum IFL São Paulo, que acontece anualmente. Essa é a 10ª edição, que nem eu falei aqui com o Paulo e com a Mai. A gente recebeu já Nassim Taleb, Goldman, a gente recebe muita gente interessante e em breve a gente vai começar a divulgar os convidados que vão palestrar nesse nosso evento, que acontecerá no dia 20 de outubro no B32 da Faria Lima. Tá? Então se inscreva no site forumsp.org para você ficar por dentro de quando começarem as vendas e ter, na verdade, um acesso antecipado à venda de ingressos. Tá bom? Paulo, muito obrigado pela sua presença. Paulo. Prazer, LG. Cara, prazerzaço falar com você. Prazer. Obrigada. Maia aqui por organizar tudo, pessoal. E até a próxima.